Fala galera, tudo bem? Você ligado no Resenhando com Cid Júnior, estamos chegando com mais uma retrospectiva. Nessa última semana de dezembro estamos trazendo para vocês algumas retrospectivas. Já falamos da campanha pífia do Botafogo, na maior decepção do futebol brasileiro. Falamos também sobre o ano turbulento do Corinthians. Falamos do São Paulo, que finalmente ganhou a Copa do Brasil. E hoje, nesse vídeo aqui, você vai ficar sabendo tudo sobre o Santos, o Peixe. O Santos que foi para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas você não vai saber só disso. Você vai saber do Paulistão ao Brasileirão aqui nesse vídeo de hoje. Então aproveite para você deixar o seu like, se inscreva aqui no canal, é isso mesmo, compartilhe, mande para a galera, vamos juntos chegar a 1.000 inscritos. E se chegarmos, vai ter surpresa aqui no Resenhando com o Cid Júnior. Então eu conto com o apoio de vocês, tá bom? Então vamos começar falando do Santos em relação ao Campeonato Paulista. Gente, no Paulistão, o começo do ano do Santos já mostrava o que seria o desfecho dessa temporada, viu? O time da Vila Belmiro, para que vocês tenham uma ideia, pertencia ao Grupo A. E nesse Grupo A somou 14 pontos em 12 jogos. Aí você vai ver como o ano já começou ruim para o Santos. 3 vitórias apenas em 12 partidas, 5 empates e 4 derrotas. Foram 14 gols prós e 17 contra. O Santos que teve sempre no seu DNA fazer mais do que tomar. Mas dessa vez tomou mais do que fez. E um detalhe. Foi eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista. E como em anos anteriores, lutou para não cair. É isso mesmo. Foi o 12º colocado no Paulistão. Lembrando que o Paulistão tem só 16 times, tá? E caem 2. E ficou só a 4 pontinhos da Série A2. Fez 14 pontos e o time que caiu, o primeiro dentro da zona de rebaixamento, era o São Bento, caiu com 10 pontos. Então, o Santos vinha repetindo o que já estava acontecendo nos anos anteriores. Uma dificuldade muito grande no estadual. Todo mundo fala que o estadual, paulista no caso, é o mais disputado do Brasil. Concordo, mas sempre disse também que não é parâmetro para um campeonato brasileiro, por exemplo. Tudo bem que lá vai ter Corinthians, Palmeiras, até então Santos, São Paulo, Bragantino, equipes que disputam a Série A do Brasileirão. 5 de 20 é um quarto da competição. Porém, as demais equipes têm todas as suas dificuldades, como em outros campeonatos estaduais, mesmo o Paulistão sendo mais forte. O Campeonato Paulista da Série A1 já mostrava o que seria a temporada de 2023 para o Santos. Infelizmente para o torcedor. Quem acompanhava o Esporte Padrão na Prudente News 1070M, agora Nativa FM 98,5, agora o extinto Esporte Padrão, nós vamos ter o Ligado no Esporte agora na 101 FM a partir do dia 8 de janeiro, tá? Das 8h30 às 9 da noite, então você vai poder ficar ligado lá com a gente, tudo que envolve o esporte. Mas eu ia dizendo, quem acompanhava o Esporte Padrão é testemunha de que, eu dizia, o Santos vai cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. E caiu. Mas daqui a pouco eu vou chegar nesse ponto. Porque antes de terminar a temporada, culminando nesse rebaixamento, o Santos teve outros vexames dentro do ano. E eu conto para você em instantes, porque agora eu vou falar dos patrocinadores. Edinaldo Rações, onde você encontra as melhores rações, medicamentos e acessórios para o seu amigão. Sempre que precisar, 3906-1999 ou 99749-1980. Edinaldo Rações na Avenida da Jacinta, ali, ele ficava no 1019, ele montou na frente desse número. O 1019 virou estoque, ele montou uma loja linda na frente desse número. Edinaldo Rações, melhor atendimento. Edinaldo Rações, cuidando sempre do seu melhor amigo. Embalagens é na Pruta em plástico, na Manuel Goulart 1835, 3221-8417 ou 99661-7477. Endogastro, referência em endoscopia, colonoscopia e balão gástrico. Coronel Marcondes 2044. Diagnóstico precoce salva vidas. 997-168008.
Você que procura tudo em armarinhos, presentes, utilidades domésticas, material escolar, confecções, calçados e artigos para pesca, vá ao Bazar Carona, na rua Gilbert Soares Marcondes, número 100, no Jardim Eldorado, Bazar Carona. Rotatória Gás e Água, tudo em gás de cozinha, água mineral, Abílio Nascimento 668 na Vila Marina, 997060174, Rotatória Gás. Dimensão Ambiental, consultoria, assessoria, tudo sobre meio ambiente e segurança do trabalho. Projeto de licenciamento ambiental, regulamentação, desconto de IPTU ecológico e muito mais. 997040957, um abraço para o meu amigo Casquinha. Você que quer se alimentar com qualidade e muito sabor, vá até o restaurante Dom Tavares, na Avenida da Saudade 630. Agora em dezembro e também em janeiro, você que for lá almoçar, por exemplo, no restaurante Dom Tavares, você vai ter 10% de desconto na sua refeição. E de quem estiver com você ali. Você é só falar que viu no Resenhando com o Cid Júnior, tá bom? É isso aí. Você que quer se alimentar bem, então, vá ao restaurante Dom Tavares, na Avenida da Saudade 630. Você pode pedir também no 3908-5048 ou 99632-3909. RS Amortecedores, serviço de suspensão completa, embichamentos, molas, amortecedores, pressurizadores, suspensão preparada, na rua Antônio Rodrigues, 1259, ao lado da Madeireira Santos Pedido, 3903-6749 ou 99710-1594. RS Amortecedores, o especialista em amortecedores. Tipos Container, sua opção de lanches em Prudente Pirapó, amigo. 37 anos de história em Prudente João Gonçalves Foz 437. Já está aberto desde as 18 horas para você saborear o melhor em lanche ou pedir no 3917-1090, porque a sua fome pede lanche, lanche tem que ser Chips Container, tá bom? Seu happy hour em Prudente é no Baianos Bar, o cubinho casqueirado mais famoso da cidade e toda a região. Na rua Alfredo Pereira Ramos, 370, Cidade Universitária, Campus 1. Mais informações, 3908-3086. Galerinha, bom, falei do Paulistão, onde o Santos, então, foi eliminado na primeira fase. Vexatório, vergonhoso, lutou para não cair como nos últimos anos. E aí, vale lembrar que o Santos também não disputou a Libertadores da América em 2023. Ou seja, teve uma competição a menos em relação a vários adversários, como, por exemplo, o Palmeiras. Aliás, o Palmeiras não disputou a Sul-Americana, então teve o mesmo número de participações que o Santos na temporada em campeonatos. Mas o Corinthians disputou 5 competições, mesmo tendo um ano pífio, só para fazer um comparativo. O Santos não disputou a Libertadores, um ano pífio no Paulistão, um campeonato pífio no Paulistão, é verdade, e teve a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, o Santos disputou desde a primeira fase. Começou bem, venceu o discreto Ceilândia por 1-0. Na segunda fase, venceu bem o Iguatu por 3-0. Ceilândia, já ouvi falar, Iguatu nunca tinha ouvido falar, confesso para vocês, e não é vergonha dizer. Já na terceira fase, visitou o Botafogo de Ribeirão Preto. Venceu 2-0 em casa aliás, venceu fora de casa por 2-0, porque ele visitou o Botafogo de Ribeirão. E em casa, venceu também por 1-0. Beleza. Todos imaginavam que o Santos poderia trilhar um outro caminho em relação ao Paulistão. Mas aí, nas oitavas de final, enfrentou o Bahia. 0-0 em casa e 1-1 fora de casa. E nos pênaltis, o Santos perdeu por 4-3 e foi eliminado da Copa do Brasil. Eliminação precoce no Paulistão, eliminação precoce na Copa do Brasil. Não jogou a Libertadores. Meu Deus, o que pode acontecer com o Santos? Então a Sul-Americana vai dar. E não deu também. A Sul-Americana, ele jogou e pertencia ao Grupo A. Tinha lá News Old Boys, Audax Italiano e Blooming. News Old Boys é um time tradicional. Audax Italiano e Blooming, meu Deus do céu. Blooming, confesso a vocês que eu nem conhecia. Foram 6 jogos com surpreendente 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. O terceiro lugar na competição, no seu grupo, no grupo E eliminado na primeira fase das Sul-Americanas. Não foi no playoffs, foi na primeira fase, depois do playoffs, ele já estreou na primeira fase.
ridículo, mais uma vez, o que o Santos estava fazendo com o seu torcedor. Que mal sabia ele que o pior estava por vir. E aí, eu falo para vocês sobre essa campanha do Brasileirão. Mas antes, baterias Baterax, 47 anos de história. Na Baterax tem baterias para automóveis, caminhonetes, caminhões, ônibus com a mais alta qualidade. Na Coronel Marcondes, 1841 997 60 1314 baterias Baterax. Nova Gás, Ultragás e Água, na Avenida Joaquim Constantino, 1882, próximo à Avenida da Saudade. Ligue e peça 3908-3070 ou 997-363070. A Nova Gás Ultragás cobre qualquer preço de gás Ultragás imprudente, viu? RVTEC, distribuidora de peças e acessórios, tudo em calotas, faróis, lanternas, lâmpadas e muito mais. Na Rua Antônio Rodrigues, 766, 1839-1669-33 ou 99651-3346, RVTEC. Você que tem cães e gatos acima de 7 anos, sabia que o check-up tem que ser periódico? Fale com o Dr. Hildney Mota, 3203-1119 ou 997-230225 na Mafei 950. Alinhamento, balanceamento, escapamento mecânico, em geral, injeção eletrônica é na Mundial Centro Automotivo, na Gustavo Antônio Marcelino, 571 no Jardim Prudentino, 3909-5538 ou chame no WhatsApp 99696-5212. Se lesionou, procure o pronto-socorro da Clínica Nossa Senhora Aparecida, Santo Crepão de 185, 3902-2400. Malacrida Tintas, tudo em tintas imobiliárias, industriais, acessórios e complementos para a linha automotiva. Na Coronel Marcondes, 2041, tem também na Alvino Gomes Teixeira, 2470 em Prudente, além de Regente e Martinópolis. Você pode pedir no 32210809 ou 997-223705. Abraçando também os amigos lá da Tio de Pet Clínica Veterinária, tudo que o seu animal precisa. Na Tio de Pet você tem atendimento veterinário de qualidade, banho e tosa, rações para o seu pet, tudo isso num só lugar, viu, gente? Tio de Pet Clínica Veterinária fica na Avenida JK, 2321, no Jardim Everest, 3907-5511 ou 998-1898-50. Fale com meu amigo Vinícius Miranda. Cabanete, provedora de internet com redes próprias de distribuição, link dedicado, conexões VPN e fibra ótica. Serviço de internet banda larga de alta velocidade com tecnologia avançada. Pensa você também 2101-2002. Aliás, a Cabanete é quem sobe esse vídeo aqui e quem me mantém nas lives ao vivo. Aliás, que erro eu cometi. Se é live, já é ao vivo. Jumento! Então é a Cabanete que me mantém ao vivo quando estou por aqui falando com vocês no Resenhando. Lembrando que nós estamos com esses Resenhando especiais, né? Esses Resenhandos especiais nesse final de ano, nessa última semana de dezembro, hoje 28 de dezembro, quinta-feira, e você vai lembrando, não se acostume com gravado não, porque a partir da primeira semana já de janeiro a gente vai estar junto aí com Resenhando ao vivo novamente das 18h30 ou mais, vai depender da resenha que a gente vai ter junto. Lembrando então sobre o Santos, até o término do Brasileirão já tinha passado vergonha, caiu na fase de grupos do Paulistão, nas oitavas da Copa do Brasil, não jogou a Libertadores e foi eliminado na primeira fase da Sul-Americana. E vinha então a maior decepção da história do clube, de um torcedor que não se comportou bem, é verdade, com o que aconteceu, e independente do que tenha acontecido, atos de violência, vandalismo não cabem. O inconformismo sim, mas atos de violência e vandalismo não cabem. Esse não representa o verdadeiro torcedor santista. E o torcedor santista verdadeiro é aquele que chorou com o rebaixamento, não foi aquele que depredou e nem aquele que cometeu algum ato contra a lei, não é verdade? Mas, vamos lá. No Campeonato Brasileiro, o Santos foi 17º colocado com 43 pontos em 38 jogos. Foram só 11 vitórias, 10 empates e 17 derrotas. Fez 39 gols e sofreu 64. Assim como no Paulistão, tomou mais do que fez. No Paulistão conseguiu se livrar do rebaixamento, mas no Brasileirão não. Numa campanha ridícula, o time que sempre teve DNA de fazer muitos gols, fez pouquíssimos gols e sofreu muito mais. 39 gols feitos, 64 sofridos e o rebaixamento. Mas um detalhe, o Santos, mesmo com uma campanha desgraçada dessa, chegou à última rodada do Brasileirão precisando só de uma vitória, ou seja, dependia apenas dele. O confronto era contra o bom time do Fortaleza de Vojvoda, mas a derrota veio.
E dentro de casa ainda, que doeu mais no torcedor. Santos tinha tudo. Tinha um panorama de que o ano foi ruim, péssimo, mas nós chegamos na última rodada vivos, dependendo só da gente. Se vencermos, estamos na primeira divisão. Ao lado do torcedor dentro de casa, a Vila Belmiro, que sempre foi um trunfo do Santos. A derrota por 2-1 para o Fortaleza, no fim com um golaço ainda do Fortaleza, o Santos conheceu o amargo gosto de um rebaixamento para o Campeonato Brasileiro da Série B. Mas o Santos fez a cartilha. Veja bem, teve Odair Hellmann como técnico, esse foi o que ficou mais jogos, né, somando outras competições. 34 partidas. Depois veio o Claudiomiro Santiago, que foi interino. Mas assim, a gente fala interino, eu no vídeo que falei aqui sobre o Corinthians, eu coloquei o Danilo como técnico, ele dirigiu o Corinthians em uma partida. Então, é o técnico que está lá, não tenho culpa, você também não, do que a lambança da diretoria. Outro técnico foi o Paulo Turra, que apesar de ser contratado como técnico, teve números de interino também. Foram 7 jogos só no comando do Santos. Mas podia piorar, e piorou. Vamos trazer o Aguirre que a coisa vai andar. Veio o Aguirre, 5 partidas, demitido. E fechou com um rebaixamento, coitado do Marcelo Fernandes. Ficou 15 jogos. Por algum instante acreditei, até eu acreditei, apesar de ter sido o cara que mais disse que o Santos ia cair, até eu acreditei em algum momento com o comando do Marcelo Fernandes que o Santos conseguiria se livrar, mas não conseguiu. 15 jogos e ele vai ficar eternizado na história do Santos como o técnico que caiu para a Série B do Brasileirão. Não só ele, os atletas também. E aí o Santos fechou o ano contratando o Fábio Carille para a temporada 2024. Ou seja, se a gente ponderar que o Carille foi contratado em 2023, não teve nenhum comando, não comandou nenhum jogo do Santos, é verdade, vale frisar, mas foram 6 treinadores em um ano. 5 comandaram um time e um que vai comandar em 2024, mas acertado em 2023. Que momento na história o Santos passa. Só para você, santista, recordar as vergonhas de 23. Caiu na fase de grupos do Paulistão, nas oitavas de final da Copa do Brasil, não jogou a Libertadores, foi eliminado da primeira fase da Sul-Americana e rebaixado no Brasileirão. Esse foi o ano que o brasileiro chamava Brasileiro Rei, em homenagem ao Rei Pelé, que tinha falecido um ano antes. O Santos faz o torcedor passar a maior vergonha de sua história. Mas tem males que vêm para bem. Corinthians foi para a Série B, voltou mais forte. Palmeiras teve que ir 2 vezes. Esperamos que Corinthians, Santos e outras equipes que já caíram não precisem novamente passar pela Série B para retomar e ter o sucesso, por exemplo, que o Palmeiras está tendo. Nós esperamos que o Santos possa voltar em 2024 para disputar o Brasileirão em 2025 da elite nacional. Mas o torcedor santista que está aqui acompanhando, eu acho que tem essa convicção, que não vai ser nada fácil a disputa do Brasileirão 2024 na Série B. E se o Santos achar que camisa ganha campeonato e que vai subir facinho, está enganado. E o Santos, com a camisa que tem, não pode fazer como o Cruzeiro, que passou mais de um ano na Série B do Brasileiro. O Santos tem que voltar e disputar em 25 o Brasileirão, a elite do Nacional, porque é um time gigantesco. Talvez o time mais conhecido do mundo, porque teve nada mais, nada menos que Rei Pelé, o rei do futebol e o inigualável Rei Pelé. Triste para o torcedor santista, mas foi o que aconteceu com o Peixe em 2023. E você que está aí, antes de fechar o notebook, antes de sair aqui do vídeo, faz o seguinte, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. O Resenhando com Cid Júnior está por aqui sempre com informações. A partir da primeira semana de janeiro, lembrando você, voltamos com os ao vivos. Meu amigo, os vídeos ao vivo, melhor dizendo,
das 18h30 às 19 horas, ou mais, depende da resenha que você vai ter comigo. Porque o Resenhando foi criado para isso, para você do outro lado me questionar, perguntar, opinar e a gente debater. Eu e você e eu, juntos no esporte e aqui no Resenhando com Cid Júnior. Abraço a todos, amanhã eu estou de volta para o último Resenhando de 2023. Eu vou contar a história do Palmeiras esse ano para vocês, tá bom? Valeu, turma!